Em 73 temporadas, a Fórmula 1 correu em muitos circuitos, permanentes, longos, curtos, improvisados, de rua, em estacionamento de cassino. Sim, isso aconteceu. E a gente fala aqui direto de carro, de pilotos, de equipes. E que tal se a gente fala hoje dos circuitos? Empreendimentos que não deram certo, outros que deram tão certo que a pista foi deletada. São muitos e muitas histórias ao longo dessa enorme trajetória e é deles então que a gente vai falar hoje no Splash and Go. No começo, a tônica eram pistas enormes. Interlagos tinha quase 8, mas Spa tinha 14, Nürburgring 21 e o maior deles em Pescara, que recebeu uma prova em 1957, 25 km. Várias delas ao longo da trajetória foram encurtadas e, por que não dizer, esquartejadas para atender as mais diversas necessidades. Mas por que, afinal de contas, no começo eles eram tão grandes? Bom, a Fórmula 1 nasceu em 1950, como você sabe. Se não sabe, veja esse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição. Mas as corridas de carro já eram disputadas no começo do século XX, na verdade no final do século XIX. A primeira prova de que se tem registro aconteceu entre a cidade de Paris e Rouen, na França, com 126 km de percurso em 22 de julho de 1894. E claro que não havia um trajeto exclusivo para carros de corrida, então a solução era percorrer as estradas existentes. Elas eram, às vezes, fechadas ao tráfego, mas isso não era garantido, porque num trajeto tão longo e quase nenhuma fiscalização, era frequente que alguém entrasse no meio com carros, carroças ou até a pé. A primeira corrida de grande prêmio foi realizada com esse nome em Le Mans em 1906, mas não tinha nada a ver com as famosas 24 horas que só viriam vários anos depois. O circuito contou com uma volta colossal de 105 km, fazendo um formato mais ou menos triangular, saindo de Le Mans, indo até Saint-Calais e depois tomando rumo norte até La Ferté-Bernard, fechando a volta em Le Mans. A corrida teve 12 voltas e distância total que ultrapassou 1.200 km, que é algo como sair de São Paulo e ir até Florianópolis e voltar. Tá bom, eu sei que daqui em Florianópolis e de volta dá um pouco mais do que isso, mas você entendeu o meu ponto. E como o automobilismo estava engatinhando, assim como o próprio automóvel, a existência de praças desportivas destinadas especificamente à prática do esporte era nula, ou quase nula. Indianápolis foi construído em 1911, correção, 1909, mas ele foi asfaltado em 1911. Também não era asfaltado, era ladrilhado, assentado, porque eram tijolos. Em 1922 veio Monza e em 38 começou a construção do nosso Interlagos, inaugurado em 1940. Os grandes circuitos que a gente conhece nasceram todos nessa época. E qual era o referencial ali? As grandes voltas em circuitos de estrada com quase 100 km. Então era perfeitamente normal conceber monstros como Nordschleife ou Anel do Norte em alemão, que tinham traçados com 200 e tantas curvas. Nürburgring é famoso por ter 21 km, mas começou antes com 28. E com os 21 foi na Fórmula 1 até 1976, ocasião daquele acidente com Niki Lauda. Como eram escassos os recursos para fazer locais destinados exclusivamente a um esporte ainda nascente, a maioria das pistas corria em trechos de estradas abertas, emendando com partes exclusivas dedicadas ao automobilismo, aí sim com pontos de largada e os boxes. Esse é o caso, inclusive, de Le Mans até hoje, que tem na maior parte dos 14 quilômetros estradas abertas ao público normalmente e algumas partes permanentes. E assim foram pipocando circuitos com longas distâncias. Em 1920 nasce Spa-Francorchamps, usando trechos de uma estrada entre Spa e Francorchamps. Em 1932, na Alemanha, surge Hockenheim. A Segunda Guerra Mundial interrompe tudo, mas terminado o conflito em 1950, surge então um campeonato querendo unir sob o mesmo regulamento ou sob a mesma fórmula as corridas de grandes prêmios, a Fórmula 1. E a primeira temporada contaria com 7 provas: Silverstone, Mônaco, Indianápolis, sim, Indianápolis, Berna ou Bremgarten, Spa,
Rams e Monza. Dessas, Silverstone era um antigo aeródromo da RAF, a Royal Air Force. Mônaco era bem parecido com o que a gente tem até hoje, tirando alguns trechos como os S's da piscina e a La Rascasse. Indianápolis era igual, mas a gente sabe só cumprir a tabela. Berna tinha estradas abertas e um traçado de 7,2 km. Depois disso vinha Spa na sua configuração grande com 14 km. Reims na França, que poderia ser considerado até um circuito curto com 5 km. E Monza, que era bem parecido com hoje, não tinha as chicanes, mas a parabólica na configuração de 1950 era composta por duas curvas de 90 graus. Mas a Fórmula 1 teria muitos outros circuitos grandes. Em 51 aparece Nürburgring, já com o traçado de 21 km e mais de 200 curvas. Em 57 vem Pescara, com 25 km e uma única aparição no calendário. A Fórmula 1 corre na África pela primeira vez e não foi na África do Sul, foi em Casablanca, com uma volta de quase 8 km. Em 1959, uma antiga base da Força Aérea Americana, na Flórida, Sebring recebe a Fórmula 1 em longas retas, completando um total de 9 km de extensão, e dali para frente viria a década que marcou o começo da chamada profissionalização da Fórmula 1. E os novos circuitos que apareceriam já não seriam enormes como os antigos. Watkins Glen, Prince George na África do Sul, Madalena Michuca, que depois viraria Hermanos Rodrigues no México. Eles seriam grandes, como era Interlagos, por exemplo, com quase 8 km, mas nenhum era gigante igual Pescara com seus 25. As pistas que eram recebidas no calendário já tinham que cumprir um máximo ali de 7, 8 km e era desejável que tivessem menos. Em 1979, Spa foi encurtada por não atender exigências mínimas de segurança, tendo nas partes mais distantes até postes nas áreas de escape. Com o tempo, outros circuitos foram sofrendo alterações, encurtamentos e ganhando chicanes para diminuir as velocidades. Foi o caso de Hockenheim, que virou a casa da Fórmula 1 na Alemanha, quando ficou evidente que o Nordschleife de Nürburgring não suportava mais a principal categoria. E não demorou muito para Hockenheim ganhar também chicanes, justamente por problemas de segurança. Interlagos perdeu a Fórmula 1 para o mais curto e considerado moderno Jacarepaguá, Monza ganhou chicanes e Silverstone sofreu profundas alterações em 91 para depois ser mudada de novo em 2010. As pistas novas que foram construídas do zero na Fórmula 1 nos anos 90, Magny-Cours e Barcelona, já estavam adequadas a esse tamanho máximo de 4,5 a 5 km. E mesmo Nürburgring, que não receberia a Fórmula 1 até que viesse o Grande Prêmio da Europa e depois de Luxemburgo nos anos 90, pariu um filhote menor em 1984, inaugurado, salvo engano, numa corrida de carros da Mercedes, a 190E, que foi também, salvo engano, vencida por Ayrton Senna. Salvo engano, porque essa parte não estava no roteiro e eu não tenho certeza, mas eu acho que é essa a história. Em 1990, e para voltar para o calendário, Interlagos entra na faca também e cai de 8 para 4.300 e poucos metros. Mas por que isso afinal? Por uma série de razões. A primeira delas, televisão. Para cobrir uma corrida apropriadamente, você precisa de um número X de câmeras no circuito de 4,5, 5 km. E evidentemente que uma quantidade muito maior será necessária para cobrir 8, 14, 21 como era antigamente. Coordenar essas imagens em tempo real, quanto mais câmeras, mais difícil fica. Além da infraestrutura. Um circuito maior também demanda mais bombeiros, fiscais, resgate, gruas, tratores, postos de bandeiras. E a prova disso são os 14 km de Le Mans com 3 safety cars e um exército de fiscais, bombeiros, médicos e resgate. Coordenar tudo isso é uma tarefa enorme e os números não crescem em projeção linear e sim geométrica. Mais circuito e toda essa infra demanda mais carros com maiores vias de acesso, que precisam transportar mais gente, que demanda mais infra para alimentar essas pessoas, buscar essas pessoas, informar essas pessoas, cabear a televisão, isolar a área, fornecer acesso. Arquibancadas mais distantes precisam de pontos de venda de alimentos, mais banheiros e por aí vai. Mas há uma outra razão pouco comentada para o encurtamento dos circuitos. Ainda que no passado Bernie Ecclestone tenha dito que o público presente nas arquibancadas só dá dor de cabeça, a verdade é que ele tinha que se preocupar também com a satisfação dessa galera. Porque se o público perdesse o interesse e as arquibancadas ficassem vazias, os patrocinadores institucionais da Fórmula 1 iam reclamar com o Bernie. Mas por que perder interesse? Então, num circuito muito grande, como por exemplo o Nordschleife, uma corrida de 300 km percorria ali 14, 15 voltas, o que significa que os carros passavam na frente do público 14 ou 15 vezes. Além das mencionadas dificuldades de televisionar e operar a segurança e resgate de uma corrida dessas, o público veria poucos carros que
que também ficariam enormemente espalhados. Então a tônica passou a ser esse encurtamento desses mega circuitos. Com o tempo então, os casos são clássicos: Interlagos, o Österreichring, hoje o Red Bull Ring, Hockenheim e etc. A premissa passava a ser entre 50 e 70 voltas para todo mundo ver os carros bastante. O melhor exemplo disso é o circuito na Floresta Negra. Em Hockenheim, os carros passavam pelo estádio, percorriam a reta dos boxes e mergulhavam na floresta. Lá do outro lado, quase nenhuma arquibancada, e colocar essas arquibancadas também como tinha na região do estádio demandaria uma infra toda separada e enorme. Até então que os carros reapareciam lá no estádio de novo. E ainda que eu sinta saudades desse e de outros circuitos enormes, não dá para negar que do ponto de vista de quem interessa, e nem é a Fórmula 1 e sim o organizador local, faz todo sentido. E aqui uma observação: se Hockenheim, mesmo com o traçado encurtado, vendendo mais arquibancadas, não consegue viabilizar financeiramente a corrida, imagina no traçado antigo com bem menos arquibancadas para ajudar a pagar os custos e uma operação bem mais complicada. E lembre-se, a Alemanha, país da Mercedes, não tem circuito, e daqui a alguns anos vai ser o país da Mercedes e da Audi. E nessa trajetória a Fórmula 1 correu também em muitos circuitos inusitados, alguns enormes, outros curtinhos, uns claramente improvisados e que acabariam rendendo inclusive poucas edições. Como já mencionado de Pescara, que foi vencido em 57 por Stirling Moss na sua única edição. Com seus imensos 25 km de estradas abertas, tem até a maravilhosa história de quando Jack Brabham teve uma pane seca no meio do nada e teve que empurrar o carro até um posto de gasolina, completar o tanque e seguir viagem. Essa única edição aconteceu por uma treta com o pagamento de cachês para as equipes nos circuitos da Holanda e da Bélgica. Em represália, os times rapidamente organizaram essa corrida em Pescara e a cidade arrumou a casa e sediou o Grande Prêmio. Na outra ponta da régua, com o traçado mais curto, não está Mônaco, sabia? Tem circuitos, dois, mais curtos que o do Principado. O menor deles é Zeltweg, com 3.186 metros num autódromo na região da Estíria. Muita gente, inclusive, refere-se ao Grande Prêmio da Áustria no Red Bull Ring como Zeltweg. E isso está errado, porque aquele circuito era o Österreichring, onde hoje é o Red Bull Ring. Mas a gente pode dar um desconto porque Zeltweg é um traçado num antigo aeroporto a apenas 7 km dali. Então não é Zeltweg, mas também não deixa de ser. São inclusive as duas as sedes de grandes prêmios mais próximas da história. O segundo menor não é Mônaco, é Long Beach, na Califórnia, que recebeu 8 grandes prêmios entre 76 e 83. Aí sim, Mônaco e seus 3.337 metros atuais. E qual circuito recebeu mais edições na história? Monza, com 72, tendo ficado de fora de só um ano, em 1980, quando o Grande Prêmio da Itália foi em Imola. Monza estava em reformas, a Itália não podia ficar sem um Grande Prêmio e a Ferrari fez uma pressãozinha para que a corrida acontecesse no quintal da sua casa. Deu tão certo, com equipes e público gostando tanto, que deram um jeito de acomodar, criando a nomenclatura Grande Prêmio de San Marino, já que por regulamento um país não pode ter 2 grandes prêmios. Curiosidade: San Marino é um enclave territorial ali perto, mas não é onde está o circuito. Nessa história de muitas remodelagens, alguns circuitos, como Monza, tiveram configurações bastante diferentes, com a opção que unia circuito misto com oval. Como é que é? Sim, isso mesmo. A reta dos boxes e a reta do oval corriam em paralelo, você dava uma volta em um e depois uma volta no outro. O circuito não tinha as variantes de hoje e a média horária era altíssima, mesmo para os padrões atuais. Também tivemos traçados bastante esquisitos, vamos chamar assim, como o de Avus, que recebeu o Grande Prêmio da Alemanha de 59 e era basicamente 2 retas de rodovia correndo em paralelo, unidas por alças de trevo, uma mais aberta e uma mais fechada. A extensão? 8,3 km de um traçado, digamos, pouco imaginativo. Vários foram os que receberam a Fórmula 1 apenas uma vez, como o que eu acabei de mencionar, Avus, o Gigante de Pescara, Monsanto em Portugal em 1959, Riverside na Califórnia em 1960, Mugello no Grande Prêmio da Toscana de 2020, o Circuito Bugatti, uma opção interna de Le Mans em 67 e Dallas em 1984. Haveria uma edição em 85, mas não houve por problemas de grana. Ainda receberam uma única vez a Fórmula 1 Donington Park, aquela histórica vez de 93, e o anel externo do Bahrein em 2020. Alguns foram arranjos esquisitos e que mal pareciam ter condições de receber uma corrida de Fórmula 1, ou em lugares muito afastados, ou os dois, como Aida, que recebeu a Fórmula 1 em 94 e 95, e o ridículo circuito no Caesars Palace, em Las Vegas, que recebeu a Fórmula 1 em 81 e 82 dentro do estacionamento do cassino. Outros eram gigantes, suntuosos
famosos custaram uma fortuna e acabaram recebendo a Fórmula 1 poucas vezes, como Bud na Índia e Yongan na Coreia do Sul, que junto com o circuito de rua de Valência viraram enormes elefantes brancos. Hoje, em 2023, ainda sobrevivem no calendário 4 dos 7 originais: Silverstone, Monza, Mônaco e Spa. Não é pouca coisa. Ah, mas Indianápolis? Claro que Indianápolis sobrevive, mas não está no calendário. Para sobreviver economicamente, todos eles têm que se virar nos 30. E Silverstone, por exemplo, tem N opções de traçado, às vezes várias sendo usadas ao mesmo tempo, para ajudar a pagar as contas. Interlagos, mesmo apesar das abobrinhas ditas por aí, tem uma agenda super concorrida e não recebe apenas a Fórmula 1. Todas as categorias nacionais correm pelo menos uma vez por ano lá. NASCAR Brasil, Endurance, Stock Car, além das etapas do Paulista de velocidade a cada 2 meses, cursos de pilotagem, direção defensiva, track days, festivais de música, eventos religiosos que fazem com que o circuito esteja ocupado às vezes 4, 5 vezes por semana. Foram nessa história 76 sedes diferentes, algumas com mais de uma configuração, que terão completado no final desse ano 1.100 grandes prêmios em 34 países. Qual ou quais o seu ou seus favoritos? Eu tenho alguns e tenho a intenção, já falei pro pessoal no nosso grupo de WhatsApp, de organizar uma liga online pra gente jogar, por exemplo, campeonatos que nunca existiram. Imagine os carros do Group C, aquela categoria que vocês sabem que eu sou fã, dos anos 80, correndo no Interlagos de 8 km, ou correndo no extinto Jacarepaguá, em Tarumã, no Nürburgring versão gigante, Riverside na Califórnia, que nem existe mais e virou um empreendimento imobiliário. Já dei a dica de alguns dos meus. Aliás, sabe qual é o circuito que eu sempre andei muito bem no simulador? Montreal. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E eu te vejo aqui no próximo vídeo lá no Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, Thread, onde tem bastante conteúdo diário. Vocês perceberam que eu continuo chamando o Twitter de Twitter, né? Não sei se eu vou conseguir chamar o Twitter de X. Se você quiser apoiar esse projeto, que é meu trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, clique nos botões aderir ou seja membro aqui embaixo. O link também tá lá embaixo na descrição. E pelos 3 planos, você sabe, Paddock Pass, Super Licença e Lawrence Stroll, você contribui, concorre aos brindes e os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives. E se não te contaram, eu conto por aqui, sempre tem brinde, livros, Legos, ingresso da Porsche Cup, ingresso da Fórmula E e o que mais aparecer por aqui. Eu agradeço, inclusive, aos nossos mais de 500 assinantes, convido você a assinar, convido você também a entrar no grupo de Telegram e de WhatsApp, que tem o link aqui embaixo, para receber notificação dos vídeos assim que eles são publicados. Essa foi uma iniciativa minha e do Houston para evitar que algumas pessoas me escrevessem mandando e-mail, às vezes até falando: você parou de fazer vídeo, você tá doente, tá de férias? E eu não tô doente, nem de férias. É que às vezes o YouTube não te notifica mesmo, sem querer querendo. Então, entra aqui, passa a receber notificação e problema resolvido, ok? Então é isso. Valeu e aquele abraço.